Bem-vindo a mais uma celebração nesta noite. Que o Senhor invada a sua casa com a paz que só Jesus pode te dar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa celebrando. Que seja uma celebração contagiante. Não importa, Senhor, não importa as circunstâncias nem o lugar aonde estaremos te adorando, mas te adoraremos, ó Pai. E que seja um momento, ó Pai, de comunhão contigo, com a nossa família. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Fique agora com as nossas comunicações.
Boa noite, família da Esperança. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. Entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora
Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei.
amor é esse? Que amor é esse que nós podemos experimentar do nosso Pai? Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim.
Boa noite, família da Esperança. Que bom que você está celebrando conosco. Que bom essa celebração maravilhosa, esses louvores que nós rendemos ao Senhor nessa noite. E eu estou aqui para falar com você sobre dízimos e ofertas. Esse momento de doação, momento que nós entregamos os nossos bens ao Senhor. Dar o dízimo é reconhecer que nós amamos a Deus. Dar o dízimo e as nossas ofertas é reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem dele. Significa devolver uma pequena parte de tudo que ele tem derramado sobre as nossas vidas, devolver diante do altar dele, entregar com um coração alegre, grato, entendendo que tudo vem dele. O dinheiro não é uma coisa ruim. Agora, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer com ele pode sim se tornar uma coisa ruim ou uma coisa boa, né? Quando nós falamos em entregar, em dar de coração, em dar com alegria, é o que Paulo fala em 2 Coríntios 9, né? Que cada um dê conforme determinou no seu coração, não por pesar, por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Devolver dízimos e ofertas não pode ser um ato religioso, a qual você entrega porque na Bíblia fala que você tem que dar 10%. Não, precisa ser um ato de amor, precisa ser um ato de fidelidade, precisa ser um ato sim de coragem, um ato de fé. Então eu encorajo você, mesmo nesse momento em que nós não estamos presencialmente aqui na nossa igreja, mas que você entenda isso, que o seu coração seja grato pela provisão que tem chegado até sobre a sua vida, que você se mantenha fiel, continue fiel ao Senhor e à obra dele. O reino não para e a Igreja da Esperança também não parou. Os nossos projetos continuam funcionando normalmente. O nosso apoio missionário, nós continuamos enviando as nossas ofertas. E pelo contrário, nesse momento de dificuldade, nesse momento de pandemia, de escassez, Deus colocou algo no meu coração, que nós deveríamos, como Igreja da Esperança, aumentar a nossa oferta missionária. E foi isso que nós fizemos no mês de abril. Nós aumentamos a nossa oferta missionária a partir de agora. Então Deus colocou esse desafio no nosso coração. Nós também não paramos com o nosso mercado, nós também não paramos com a Esperança das Ruas, nós também não paramos com as nossas beneficências que nós temos feito aqui todos os dias praticamente. Então eu quero te encorajar, continue nos ajudando a continuar a manter a Igreja da Esperança funcionando plenamente com todos os seus projetos. Aí na sua tela vai aparecer os dados, as nossas contas bancárias. Você pode estar efetuando, devolvendo o seu dízimo, a sua oferta através da transferência, do depósito. Você também pode passar aqui na nossa igreja. Nós estamos aqui às segundas-feiras, das 8 da manhã até às 18, de terça-feira a sexta-feira, das 8 da manhã até às 21 horas, e aos domingos, nos horários da celebração, de 8 a meio-dia e das 18 até as 21. Você pode passar aqui nesses dias, nesse horário que eu falei, para fazer a sua devolução através da maquininha de cartão, crédito, débito ou até em espécie também. E falando sobre isso também, você pode aproveitar, passar aqui para devolver, fazer a sua contribuição, e você pode trazer a sua contribuição também do Mercado de Esperança. Então, continue sendo nosso parceiro nas nossas frentes, com a nossa igreja se comprometeu e continua comprometida mesmo nesse momento. Então, Deus abençoe a sua vida. Desde já eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nesse momento de dízimos e ofertas, eu quero apresentar o seu povo, os seus filhos, ó Deus, em suas mãos. Ó Deus, toma a vida financeira, a sementeira de cada um em suas mãos. Faça o seu povo prosperar mesmo nesse momento de escassez, Pai. Essa é a minha oração, uma bênção especial sobre a vida financeira do seu povo. Em nome de Jesus, amém. Olha só, se você, por um acaso, está passando por algum momento de dificuldade na sua vida, né? Nesse momento precisa de algum apoio da sua igreja, não deixe de entrar em contato através das nossas redes sociais, do nosso telefone, não deixe de fazer o seu pedido de oração pelo nosso aplicativo. Como eu falei, nosso Mercado de Esperança está funcionando. Caso você precise, entre em contato conosco, nós queremos te apoiar e te ajudar nesse momento. Deus abençoe a sua vida.
Boa noite, povo da Igreja da Esperança, e você que também não é, mas está acompanhando aí pelas redes sociais, seja desde já abençoado, que o Senhor fale ao seu coração essa noite de forma poderosa. O tema da nossa meditação de hoje é: experimente a misericórdia e a compaixão de Deus. Você, essa noite, está sendo convidado a experimentar da misericórdia e da compaixão de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você tem uma Bíblia na sua casa, que você pudesse pegar ela agora, ou se você no seu smartphone tem uma Bíblia, abra sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Eu quero ler uma passagem que Jesus falou, e eu quero que você acompanhe comigo, Lucas capítulo 4, e vamos ler dos versos 16 até o verso de número 21. Eu vou ler numa versão chamada Nova Tradução da Linguagem de Hoje, mas se a sua versão for diferente, não tem problema, você vai compreender da mesma forma. Então está escrito assim no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 16 ao 21. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali se levantou para ler as Escrituras Sagradas, e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro, encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todos ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Agora, se você puder, na sua casa, se você está no seu trabalho, se você puder, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, aqui, Senhor, tem uma porção da Tua Palavra, uma porção preciosa da Tua Palavra, e há verdades eternas aqui. E essa pessoa que acompanha agora, Senhor, essa ministração do outro lado do mundo, talvez em outro estado, ou aqui mesmo no Rio de Janeiro, que está buscando, Senhor, respostas para as suas inquietações no meio de tanta notícia ruim, que a Tua palavra essa noite para essa pessoa seja como um remédio, um bálsamo, e que venha trazer para ela paz no seu coração, saúde para o seu corpo, visão, discernimento. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Que você diga amém aí na sua casa. Eu já vi, sabe, muitos pastores, muitos pregadores falando desse texto de Lucas que nós lemos 4, dessa passagem bíblica, mas nessa noite eu queria assim destacar, ressaltar assim um ponto que vai talvez fazer você repensar a situação pela qual todos nós, o mundo inteiro está vivendo, nessa crise, nessa pandemia do coronavírus, especialmente no que diz respeito à comunicação de tudo que está acontecendo. E talvez você já tenha, assim como eu,
ouvido muitas pessoas dizerem que essa pandemia é juízo de Deus. Pessoas dizem assim: olha, isso é justiça de Deus, esse problema do coronavírus, esse vírus que está assolando a humanidade, foi enviado por Deus para trazer juízo. E outros dizem até que é castigo de Deus. Talvez você essa noite está me acompanhando aí no seu celular e tem pensado dessa forma, mas eu quero, através da palavra de Deus, fazer você repensar, avaliar e meditar sobre se isso é verdade ou não. Porque as pessoas estão dizendo que Deus trouxe castigo para a humanidade, e que tudo que de ruim que os povos no mundo estão vivendo é da vontade de Deus, e que Ele quer que tudo isso aconteça mesmo. Eu tenho ouvido e visto, infelizmente, muitos pregadores, pessoas que até eu tinha alguma consideração, trazendo essa mensagem de assombro, de medo, de dúvida, de temor para o povo, nas redes sociais, na televisão. Mas quando eu e você lemos essa passagem de Lucas no capítulo 4, eu vejo assim claramente qual foi o comissionamento, qual foi a ordem, qual foi o desejo, o compromisso de Cristo para com o povo nessa era da graça que nós vivemos. A Bíblia nos conta, pela passagem que nós lemos, que Deus, que Jesus, Ele pega o livro de Isaías e profere aquelas palavras exatamente falando das misericórdias, das promessas de compaixão, de misericórdia de Deus. E quando ele termina, preste bem atenção nisso, ele pega o livro de Isaías e começa a falar da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus com o povo. Ele fala que Deus haveria de enviar o Messias. Isso estava preanunciado, isso estava profetizado em Isaías. E ele lê aquele texto e ele repete as palavras de misericórdia e compaixão de Deus. E quando ele termina de falar dessas coisas maravilhosas e boas que ele tem para nós, para a humanidade, diz a Bíblia que ele fecha o livro. Olha, Isaías, se você acompanhar e você ler na sua casa e passar a ler Isaías 62, 63, finalzinho, você vai ver que logo depois dessas promessas de Deus, de graça e misericórdia, tem palavras de juízo, sim. Tem palavras de juízo. Mas por que Jesus lê tão somente aquela passagem que fazia alusão as bênçãos e as promessas? Não que os juízos de Deus não vão acontecer, não vão ocorrer, mas Cristo não veio ao mundo para fazer isso, para julgar, para trazer juízo sobre a humanidade. Por isso ele não continuou lendo, ele parou ali, ele disse: olha, eu vim para isso, para isso e para isso, eu vim trazer graça, compaixão e misericórdia. O tempo do juízo é outro tempo. Nós vivemos a era da graça de Deus, do favor de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. E é sobre isso, exatamente isso, que eu e você temos que tomar posse hoje, nesse dia chamado hoje. E eu queria encorajar você, e até a mim mesmo, a não ficar dando ouvidos àquelas pessoas, aqueles, diria, alarmistas de plantão, e que nós então recebamos as bênçãos do Pai, que Ele proclamou para nós e que são válidas nesse dia de hoje, chamado hoje, quando eu e você lemos essa passagem. Pois bem, Jesus, ele disse, ele faz uma promessa, ele pega aquela palavra e lê o que o profeta disse, que se referia a ele, dizendo: olha, eu vim para fazer isso, e tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Se a sua Bíblia estiver aberta ainda no Evangelho de Lucas, siga um pouquinho para o capítulo 7, e veja no versículo 22,
o que ele disse quando João manda os discípulos dele perguntarem se ele realmente era Cristo. E no versículo 22 do capítulo 7 de Lucas, ele diz assim: então ele respondeu aos mensageiros, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Olha, o que Deus prometeu, Ele cumpriu e cumpre. Ele disse assim, lá no início do seu ministério, depois de ter sido provado no deserto, depois de chegar um sábado na sinagoga e ler a respeito dele mesmo, dizendo: eu vim para trazer liberdade aos cativos, para anunciar as boas novas aos pobres. Ele falou tudo isso e cumpriu, e está cumprindo hoje e vai cumprir amanhã, até a sua igreja ser tomada. Porque quando as pessoas duvidaram se era ele mesmo, talvez essa noite você realmente esteja até duvidando. Será que isso é justo? Não é. Jesus disse assim: olha, manda dizer a João que eu estou fazendo tudo aquilo que eu proclamei que faria, que estava escrito no tempo dos profetas. E o que está escrito a seu e ao meu respeito para esse tempo de hoje, de pandemia, de alarmismo, que eu vim aqui para trazer uma palavra de encorajamento para a sua vida, para que você se levante desse monturo, desse problema, dessa dúvida, dessa vida derrotada, desse problema, dessa solidão que essa pandemia desgraçada tem colocado. Mas o pior de tudo para mim, e é isso que me trouxe aqui essa noite com essa palavra, para tirar você desse poço de depressão, de tanta notícia ruim, e o pior, colocando tudo na conta de Deus. Eu vim dizer para você que Ele cumpre o que diz, e o que Ele prometeu é que Ele traria boas notícias aos pobres. Isso mesmo, aos pobres, os que não podem comprar nada, aquelas pessoas que por falta de recursos já não podem ter acesso. Mas a Bíblia diz que nós podemos comprar sem dinheiro e sem preço. Ele veio para aquelas pessoas, para aquela camada da população onde são subjugadas, onde são retiradas dela toda a perspectiva. Ele falou: eu vim para essas pessoas que para os ricos tudo é muito fácil, ou geralmente é mais fácil. Ele disse assim: olha, eu vou dar o bem mais precioso para essas pessoas, e não vai ser com dinheiro ou com preço. É a salvação eterna, a garantia de uma morada celestial. E como no passado, eu fiquei pensando sobre isso, como no passado até hoje, a gente pode ver ainda hoje que a situação parece até se repetir. Qualquer pessoa que assume a defesa do pobre, qualquer pessoa que levante uma bandeira para dizer assim: olha, vamos fazer um programa, vamos fazer alguma coisa para tirar a pessoa da sarjeta, logo logo se levanta alguém contra. Quando a gente pensa em querer tirar até mesmo um governo, olha lá, o governo se preocupa com o pobre, quer tirar da dignidade na vida dele, criar condições para a pessoa sair daquele problema social, logo se levantam pessoas contra. São pessoas que parece que trabalham comissionadas, são serviçais, compromissados, com esse poder, de políticos, mídia, juízes às vezes, E não é por acaso que Jesus vê motivo de alegria. Ele diz assim: o motivo de alegria na perseguição por causa da justiça. Ele veio fazer justiça, ele veio pelos menos favorecidos. Talvez essa noite você está dizendo assim: olha, a minha situação ela é complicada, é difícil, eu não tenho recursos, quem vai me querer? Qual o meu problema? Eu vivo essa escuridão, eu vivo essa escassez. Mas o que Deus tem para te oferecer é valioso e não custa nada.
Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 10: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Então ele veio para os pobres, ele veio para os menos favorecidos, ele veio para você. Você pode dizer assim: essa semana eu encontrei uma pessoa e ela disse assim, ela disse isso: eu sou uma inútil, eu não valho nada. E eu falei assim para ela: foi por você que Jesus veio, foi exatamente por você achar que não tem nada, que não vale nada, que o mundo coloca nessa gente, é excluída para o mundo, mas para Jesus não é. Ele veio por você. Todos têm oportunidade, e você acha que não tem. Ele deu para você, e isso não lhe custa dinheiro, não lhe custa nada, lhe custa tão somente abraçar essa fé. Mas ele não veio somente aos pobres, a Bíblia diz que ele veio dar liberdade aos cativos. E quantas pessoas que talvez me assistem agora estão encarceradas, não numa prisão física, mas são cativas na alma, pessoas que vivem aprisionadas pelos sentimentos de derrota, de frustração, de medo, de dúvida. Talvez agora mesmo, você que está aí do outro lado me olhando, talvez agora mesmo a sua cabeça, você se sinta aprisionada. Sim, aprisionada, a sua alma está aflita. E ele diz assim: eu vim trazer liberdade para quem está cativo. Pessoas que estão aprisionadas pelo pecado. A pessoa sabe que está errando, sabe que está desagradando a Deus, mas ela está presa, ela tem uma bola de ferro no pé, que é o pecado, que não deixa ela andar. E enquanto você não se livrar desse pecado, a sua vida não vai andar para frente. E Jesus veio por sua causa. Ele disse assim: eu não vim somente para os pobres, não, para dar boas notícias aos pobres, eu vim para dar liberdade aos cativos, pessoas que vivem aprisionadas no medo, no pecado, na dúvida, na incredulidade. Talvez você seja uma pessoa que está assistindo agora porque foi convidada, mas não acredita em nada disso. Pois bem, Deus veio por você também. Ele veio para libertar, e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele veio trazer liberdade para você, e quando você entrega a sua vida para Ele, você se sente livre, as dúvidas cessam, você trabalha com as certezas, e você deixa o pecado. Mas não somente para os pobres, e não somente para libertar os cativos. A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos de Lucas capítulo 4, que ele veio dar vista aos cegos. Ele veio curar a cegueira daqueles que não enxergam a realidade. Não enxergam a realidade. Por quê? Porque estão com a vista embaçada. Quantas pessoas agora mesmo que talvez estejam me acompanhando, e quantas pessoas do mundo têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, estão cegas. Jesus cura a cegueira física, sim, mas a pior cegueira é aquela pessoa que vê e não consegue enxergar. Talvez agora, por causa dessa pandemia, desse inferno que as pessoas estão vivendo no mundo, as pessoas perderam a visão, perderam a fé. Tem uma música que diz que eu não me guio por vistas, mas quantas pessoas agora mesmo estão se guiando por vista, porque a vista dela está embaçada, ela está cega. Pois bem, Deus me trouxe aqui essa noite para falar para você que Ele vai tirar essas escamas dos seus olhos. Ele veio para isso, para os pobres, Ele veio para libertar os cativos, e Ele veio trazer visão para você, luz para os seus olhos, curar essa cegueira daqueles que não veem com seus próprios olhos, que não pensam com a sua própria cabeça, que não ouvem com os seus próprios ouvidos, e por isso mesmo, porque não veem, porque não ouvem,
e não pensam com as suas cabeças, ela fala coisa que não é dela. Ela começa a repetir o que está na mídia social aí. É um papagaio de pirata, como diz, né? Ela fica repetindo palavras, reproduz ideias e pensamentos, palavras que não são delas. Mas Deus, Jesus, quando diz que veio para dar vista aos cegos, era para tirar essas escamas dos olhos, para você ver que existe um dia melhor, que as coisas vão mudar, que Ele é contigo, que Ele é poderoso para fazer muito, muito, muito mais do que você possa imaginar ou pensar, que Ele é capaz de fazer proezas. E essa visão que essa noite vai nascer no seu coração, você vai passar a enxergar as coisas como elas de fato são no mundo espiritual. Que o Senhor recupere a sua vista agora, e te dê forças, né, para alcançar com clareza na sua mente e também no seu coração, para que você possa ter ampliado o seu discernimento por meio do Espírito Santo. Que você tenha clareza nas coisas. Nesses momentos de crise, muitas pessoas embaçaram as suas vistas, perderam a visão, reproduzem palavras e pensamentos que não são deles. Mas o Senhor veio para dar vista a esses que estão cegos. No livro de Isaías, eu separei um trecho no livro de Isaías, vai aparecer na sua tela, no capítulo 42, versículos 5 ao 9, diz que é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Ele diz assim: eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurei firme a sua mão e o guardarei, e farei de você mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos. Ele estava falando de Jesus. Você vai abrir o livro de Isaías, é um livro profético, é um livro messiânico, diria. Então ele fala assim: olha, vai abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Ele diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei outro a minha glória, nem a imagens do meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio, antes de surgirem eu as declaro a vocês. Pois bem, Deus desde sempre interessado em trazer visão, uma visão clara, cristalina do que Ele é capaz e vai fazer na sua vida. Eu me lembro também do texto de Atos, capítulo 26, no versículo 15 a 18, o que aconteceu com Paulo. Então perguntei, ele disse: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, ele disse, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. Para quê? Para que Jesus enviou Paulo? Ele disse: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Deus enviou também profetas, Ele enviou apóstolos, Ele enviou Paulo para dizer: Paulo, a coisa importante que eu vou te mandar, eu sou o Senhor, para que você vá e dê luz e abra-lhe os olhos. Como é importante agora, mais do que nunca, você ter os seus olhos abertos e assim, sabe, transformados por Deus, a sua visão seja clara. Quanta gente com a visão embaçada, mas eu declaro essa noite que, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus trará uma visão cristalina para a sua vida. Agora, Ele também não veio somente para dar vista aos cegos. Ele disse assim, por último, Jesus disse, ele disse que ele veio para anunciar o ano aceitável, o ano do favor de Deus. Que coisa tremenda. Ele disse:
chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, um ano para anunciar o ano aceitável de Deus. Que coisa! Era o ano, era como que ele estivesse repetindo. Quando ele leu Isaías, ele disse que aquilo se cumpria naquele dia, que era o ano aceitável, o ano do favor de Deus. Ele estava se referindo naturalmente, né, naquele trecho do Levítico capítulo 25, o ano do jubileu. Era o ano do perdão das dívidas, era o ano que muitas vezes, né, as pessoas levavam a sua liberdade, muitas vezes, né, elas perdiam as suas coisas, as suas propriedades e eram devolvidas. Era o ano do perdão, era o ano de liberação, era o ano de paz, de relacionamentos. Era o ano em que as pessoas se viam livres das suas mazelas, dos seus problemas, das suas opressões, da sua escravidão. E ele falou assim: olha, se cumpriu agora uma era da graça, uma era em que eu vim para isso. Ele veio para coisas boas, ele não veio para coisas ruins. Ele fechou o livro e disse: olha, eu vim para isso, tenho cumprido isso, tenho mandado pessoas fazerem o mesmo que eu. Ele veio para anunciar, na verdade, uma vida plena para mim e para você. Agora, como é que eu posso acreditar que o mesmo Deus que veio com esse propósito, que depois de ler tantas bênçãos e fecha o livro, é capaz de encaminhar para a humanidade terror, escuridão, medo, dúvida e uma praga? Ele pode permitir, mas não, isso não é a vontade dele para mim, para você, para a nossa vida, para a humanidade. Ele quer salvar a sua vida, ele quer libertar você, ele quer boas notícias aos pobres, ele quer que seja um ano da liberdade. Esse tempo da graça não cessou. E nós, você que abraça essa fé genuína em Cristo Jesus, você também é um ungido do Senhor. É um ungido porque o mesmo Espírito que ungiu Jesus, ele disse: porque o Espírito de Deus me ungiu para. Esse mesmo Espírito que ungiu Jesus é o Espírito que unge aqueles que abraçam, entregam a vida para Ele. E por isso nós podemos dizer com Ele que nós hoje se cumpriu também aos nossos próprios ouvidos, na nossa mente, essa passagem da Escritura, e que a graça de Deus possa nos ajudar, né, a nos colocar nesse mesmo caminho da profecia, nesse mesmo caminho do Espírito do Senhor. Então eu, quando leio esse trecho e vejo o que Jesus fez, eu também coloco dentro de mim uma certeza de que o Espírito de Deus me ungiu para também fazer as obras que Ele fez e outras maiores também, anunciar coisas boas aos pobres, trazer liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar um tempo da graça, do favor de Deus. E isso não combina com as notícias alarmistas que nós temos visto aí. Que a sua visão seja cristalina essa noite, e possa enxergar o plano da graça de Deus para você, e que você viva uma vida plena que Ele prometeu na sua palavra. Ele disse: hoje se cumpriu. Estão falando a meu respeito. Eu vim trazer boas notícias aos pobres, libertar os cativos oprimidos pelo diabo. Eu vim curar e dar vista aos cegos e anunciar o tempo do favor de Deus. E Ele fechou o livro.
isso é para mim e para você. Não é tempo de praga para você, não é tempo de falta para você, não é tempo de escassez, falta de tudo, não. Eu me recuso a aceitar esse tempo. Eu continuo declarando que esse tempo que Jesus trouxe naquele dia, o tempo do favor, da graça, da cura, da visão, das boas novas, ainda é presente nesse dia de hoje. E quero viver, e quero que você também viva todas as bênçãos que Jesus tem para nós. Agora feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, repita comigo assim: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero viver as tuas promessas. Eu quero ter uma visão clara. Eu quero boas novas. Eu quero me ver livre do pecado. Eu quero aceitar, Senhor, o Senhor como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê luz, paz, que você possa viver uma vida plena, não dando ouvidos aos alarmistas de plantão, mas viva o tempo da graça de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém.